Bom dia a todos. Bom dia, nossa secretária Carolina, presidente Igor, secretário Caiado está aqui, Rossini, Paula Haddad, vários arquitetos aqui, colegas, que participaram da discussão. Já há quase um ano que a gente vem discutindo com a Secretaria do Verde essas alterações nesse projeto de lei, que é importantíssimo, esclarecendo ao nosso colega Paulo Búfalo, viu, Paulo? Esclarecendo, né, as suas indagações, a gente precisava que esse terceiro pavimento ele fosse resgatado, porque ele foi retirado pela aprovação da 295, né? E era algo que já era permitido antes, e não sei por que cargas d'água aconteceu de suprimir esse terceiro pavimento. O que a gente precisa entender é que esse terceiro pavimento é benéfico ao meio ambiente, porque uma vez que você não tenha ele, você exige, como já foi dito aqui pela mesa, movimentação de terras absurdas, muro de arrimo e muita intervenção no terreno, que é o que a gente pretende evitar, né? Quanto menor a intervenção no terreno natural, melhor. Então, não só o terceiro pavimento, pode ter até um a mais, dependendo da declividade do terreno. Você tem terrenos que são verdadeiras encostas, ali, por exemplo, no Hermitage, em Sousas, né? E a casa fica literalmente pendurada em palafitas ali. Uma coisa horrorosa, perigosa, e que junta uma série de bicho ali embaixo, que fica insalubre, insano, né? Ou você fecha aquele caixote, fica um caixão perdido horroroso ali, né? Você fica com um prédio debaixo da casa ali totalmente... Então, assim, se você tiver a possibilidade de fazer um ou mais pavimentos abaixo do pavimento térreo, você ocupa de forma inteligente esse terreno, sem interferir na topografia natural. Você deixa esteticamente muito melhor. E, como o limite da área de construção é o mesmo, se você fizer uma casa térrea num terreno de 1.000 metros quadrados, vamos supor, uma casa de 300 metros quadrados num terreno de 1.000 térrea, ela vai ocupar 30% do terreno. Se ela tiver 3 pavimentos, ela vai ter 100 metros quadrados por pavimento. Ou seja, vai sobrar muito mais área verde, mais área de permeabilidade, vai ser muito mais voltado para o meio ambiente do que se você ter essa restrição em relação a ter o terceiro ou mais pavimentos, dependendo. Então, quanto mais pavimentos tiver, menor a ocupação da construção no terreno, portanto, maior permeabilidade e menor alteração da topografia natural. Então, isso é uma questão que a gente colocou aí, são 2 emendas que a gente apresentou, né? Uma delas é essa, que pode, além do terceiro, você pode ter mais, dependendo da caída do terreno, né? Ou aclive, porque você tem os 2 casos, você tem terrenos que são assim, você tem terrenos que são assim. E a outra emenda que a gente coloca é em relação ao subsolo, que é uma necessidade quando você tem, por exemplo, projetos comerciais na APA. Né? Você vai ter um supermercado ali, alguma coisa, é muito importante que você tenha. E a gente colocou um limitador em relação à área de permeabilidade. Então, na APA você já tem, como regra, a permeabilidade de 35% do terreno no mínimo. Ou seja, você não pode ocupar mais do que 65% de construção, esses 35%, ou não de construção, de piso, que seja. Você tem que ter 35% de área permeável. Né? Então, o limite desse subsolo seria realmente esse limite máximo para você manter esses 35% permeável. Seria o máximo. Né? E não haveria por que não ter uma permissão de um subsolo, já que você pode fazer piscina nas casas. Então, por que a piscina pode e um subsolo não pode? Não existe justificativa técnica para isso. Então, esse PLC é importantíssimo, vem corrigir um erro lá da 295, quando foi aprovada, de suprimir esse terceiro pavimento. E aí a gente colocou mais 2 emendas para melhorar um pouco mais a questão da ocupação em relação a terrenos muito íngremes e em relação ao subsolo, que é um dado novo que a lei é omissa. Então, era isso. Muito obrigado. Vereador Paulo Gaspar, por gentileza. Eu queria agradecer a disponibilidade do Gustavo, da Ângela, de todos da Secretaria do Verde, que
se debruçaram em cima desse projeto, os conselhos, todo o trabalho que foi feito sério, técnico e, como foi dito, voltado 100% para a melhoria do meio ambiente, né? Então, é uma melhoria de um projeto para se tornar algo melhor para o meio ambiente, para a população. Então, não se trata de politizar um projeto em relação à fila de projeto, não tem nada a ver. Como foi explicado, é uma discussão antiga que já vem se arrastando para corrigir um erro que foi feito. Então, quero agradecer muito a disponibilidade da Secretaria do Verde para melhorar a legislação nesse sentido. Nós temos muita coisa ainda para melhorar, muita coisa, tanto é que a gente precisou abrir uma frente parlamentar agora para discutir essas questões. A Carolina, secretária, está aqui, tem se debruçado diariamente sobre... Né, não precisa nem falar, né, a legislação urbana é algo muito complexo, muito difícil, e que a gente tem que ir sempre modificando, dinamizando e melhorando em prol da população, em prol do meio ambiente. Então, parabéns, muito obrigado. Meu nome é João Janine, eu sou arquiteto. Trabalho há 42 anos nessa área aqui em Campinas. Represento aqui duas entidades, a AREA, Associação Regional de Escritórios de Arquitetura, e também o IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil. Sempre, Campinas nos obriga, de certa forma, a um envolvimento muito grande com a parte da legislação urbanística. Ela é densa, ela é extensa e ela é complexa. Toda vez que há alguma alteração na legislação, essa alteração passa por um período nas nossas mãos, a gente que trabalha fazendo o projeto, né, elaborando as plantas, os desenhos, encaminhando para as secretarias do Verde, para a secretaria da CEMURB, para o ENDEC, para quem seja, para que seja analisada, todas essa mudança na lei carece de um tempo em que a gente, de fato, percebe na realidade o que aquilo quer dizer, o que aquele texto novo, aquela modificação de rota, aquela nova ótica que é posta na lei, nos obriga a fazer. Então, a 208 virou a nossa cidade de perna para o ar, em muitos aspectos positivos, em alguns aspectos nem tanto, né? A gente sabe que tem muita coisa, né, Carolina, para correr atrás e para muita aresta para parar. E depois veio a 295, que trata especificamente da região da APA, que inclui toda a parte de Souza, Joaquim, enfim, desde aqui dos condomínios depois da Dom Pedro, vamos falar, né? Isso leva tempo. Isso leva tempo. E é o que está acontecendo agora. A 295 tirou da região da APA uma condição que toda Campinas tem, que é de construir pavimentos inferiores. E quando a gente fala nisso, não existe, vamos dizer, vai construir mais pavimentos, vai aumentar a área construída. Não, a gente tem algumas premissas que não foram modificadas e não serão modificadas com esse PL, que é o máximo de área que se pode construir, o máximo de ocupação que se pode fazer no terreno, o quanto você tem que deixar de área permeável, isso é inegociável, está bem claro na legislação da Secretaria. Nada disso está sendo alterado. O que a gente está trazendo nesse PL, na realidade, é uma correção que excluiu a APA de uma condição que toda Campinas tem, menos a APA. Por quê? Porque os condomínios já instaurados lá, você falou do Entre Verdes, mas tem o Santa Helene, o Araucárias, os condomínios de dentro da cidade, a própria cidade de Souzas, de Joaquim, ficaram à mercê desse detalhe que, o meu vizinho fez 3 pisos, mas eu agora vou construir, não posso. Por que isso? Então, acho que é uma correção, é uma coisa para dar uma igualdade na nossa cidade como um todo, e, claro,
Na APA, você é obrigado a deixar 35% no mínimo de área permeável. Aqui no centro da cidade, eu também posso fazer, ou vamos dizer, bairros residenciais, onde eu não posso edificar grandes números de pavimentos, eu posso fazer as mesmas coisas, mas eu posso deixar só 10%. É assim que rege, é assim que fala a lei. Então, acho que eu queria só deixar claro que é uma correção de rota, e vão ter outras que a gente precisa fazer, pelo menos nós estamos trabalhando, as entidades civis estão trabalhando ativamente para fazer essas correções, que são possíveis na medida que você começa a usar a lei. Na medida que a gente começa a utilizar a lei, começa a ver os entraves, as arestas, que antes não estavam tão óbvias, e agora começam a ficar. Então, na verdade, é isso. Nós temos tido uma colaboração gigante da nossa secretária, da Carolina, e do nosso vereador Paulo Gaspar, né? A Secretaria do Verde foi muito sensível à coisa da 295. Eu queria parabenizar vocês em nome das entidades, tá? Porque realmente é importante para todos que isso seja resgatado, né? Os condomínios podiam fazer, agora de repente não podem mais. É uma injustiça, na minha visão. É isso. Obrigado.